Olá, boa noite. Polícia cumpre mandados de prisão contra a dupla envolvida em morte de publicitário Gesiel Pontes. 4 anos depois, órgão federal inspeciona e reconhece avanços no sistema prisional do Maranhão. Corpo do ex-apresentador do Bandeira 2, Jânio Arley, é velado na capital. Trânsito em São Luís sofre modificações para festejos de São Pedro e São Marçal. E ainda, Sampaio Corrêa disputa vaga para a final da Copa do Nordeste com transmissão pela TV Difusora. A polícia cumpriu 2 mandados de prisão preventiva contra uma dupla envolvida na morte do publicitário Gesiel Pontes. O corpo da vítima foi encontrado em março deste ano, em uma área de matagal, na Vila Pirâmide. Os detalhes com o repórter Ciro Mineiro. Eu estou aqui ao lado de Lúcio Reis, que é superintendente da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegado, na verdade, um deles, o Anderson Moraes Baldez, ele já estava preso, suspeito de envolvimento também na morte, naquele crime que resultou na morte do delegado federal Davi Aragão, né? Exatamente. Foi preso no dia 30 de março da Darlan de Melo, em Santo Amaro, com a caminhonete da vítima. E, a partir daí, continuaram as investigações, mesmo o Darlan negando que tivesse participado da execução da vítima. Quando houve a prisão do Anderson, nós começamos a trabalhar em cima disso aí, já que os crimes tinham muita semelhança, né? Trabalhamos com outras técnicas também de investigação. O Anderson foi trazido aqui uma segunda vez e acabou confessando toda a prática do crime. E lá, por volta das 11 horas, o Darlan e o Anderson atacaram a vítima com garrafadas e depois começaram a espancar e asfixiaram ele até a morte. Já desde a semana passada já vinha monitorando, né, o Natanael, e hoje conseguiu lograr esse êxito de encontrá-lo e dar voz de prisão para ele. E ele foi trazido para cá juntamente com o Anderson para se cumprir as prisões preventivas decretadas pela Justiça Espaço Lumiar. Obrigado. Conversamos com o delegado Lúcio Reis. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. A segurança interna prisional foi apontada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária como um grande avanço no sistema penitenciário do Maranhão. A avaliação positiva foi feita após inspeção do órgão, que é ligado ao novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Por trás da cerca que separa internos da liberdade, a esperança ainda existe. Quando eu passar à frente desse presídio, eu não vou dizer que aqui foi um local que eu tive sofrimento, tristeza, mas sim um local onde eu encontrei oportunidade. É uma forma de a gente sair daqui e levar para frente o que a gente aprendeu, para a gente não fazer o que fazia antes. Muito diferente de 2013, quando aconteceu a última rebelião no Complexo Penitenciário São Luís. Em termos da segurança mudou muito, né? Porque antes tinha muita briga, muitas confusões e hoje em dia não existe mais. As melhorias citadas pelos internos foram destacadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal, órgão ligado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Um dos itens analisados que foram elogiados foi a implantação de cursos de capacitação. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, atualmente no Maranhão, 133 oficinas estão em andamento. Nesta malharia, por exemplo, 70 internas passam manhã e tarde elaborando confecções. Nós já temos internos, né, que já saíram de liberdade e a SEAP direcionou ao mercado de trabalho. A padronização, limpeza, segurança e a disciplina aplicada na rotina dos internos, a exemplo da filosofia de execução penal, foram elogiados no relatório. O Conselho não vistoriava as unidades prisionais da capital desde 2014. Desta vez foram inspecionadas as unidades prisionais de ressocialização São Luís 2, 4, 5 e 6, além da segunda unidade básica de saúde e o presídio feminino. Era uma unidade indisciplinada, as internas não tinham controle de horários, de educação mesmo, de respeito ao servidor. E hoje, como vocês viram aí na visita que vocês fizeram nas oficinas, são pessoas mesmo capazes de estar ali naquela frente de trabalho e na frente de oficina. No PSL 2, vários projetos também estão em andamento. Leitura, serigrafia, artesanato,
música, confecção de chinelos e o ensino à distância, que também é disponibilizado no presídio feminino. Lá, a padaria e o projeto Sempre Bela também atraem as internas para uma mudança de vida. Atividades que representam o começo de uma caminhada para uma vida diferente. As pessoas falam que aqui é o fim. Não, aqui é um grande recomeço. E a seguir, a audiência pública discute regulamentação do transporte por aplicativo em São Luís. E ainda, corpo do ex-apresentador do Bandeira 2, Jânio Arley, é velado na capital. Foi realizada hoje pela manhã uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a regulamentação do transporte por aplicativo na capital. A audiência pública contou com a presença de representantes das categorias envolvidas no assunto, taxistas e motoristas de aplicativos. O presidente do Sindicato dos Taxistas disse que é a favor da regulamentação. Isso deve, inclusive, minimizar o impasse entre as duas categorias. Tem que ser regulamentado. Existe muitas ocorrências aí em relação ao aplicativo e em relação a taxista. Atualmente, são 6.000 pessoas trabalhando só com o aplicativo Uber na região da Grande Ilha, e uma média de 240 mil pessoas que fazem uso desse tipo de serviço. O presidente da Associação de Motoristas por Uso de Aplicativos do Maranhão disse que é a favor da regulamentação do serviço, mas é contra as emendas previstas por vereadores. Entre elas, limitar o número de motoristas, que as placas dos veículos sejam todas de São Luís e que tenham no máximo 5 anos de uso. O grande problema são as emendas. O projeto é bom, mas as emendas ela vem ferir o trabalho. O projeto de lei que prevê a regulamentação do transporte por uso de aplicativo foi o primeiro da atual legislatura. Já foi colocado e retirado de pauta diversas vezes. São vários motivos pelos quais o projeto continua tramitando na Câmara. Não está em pauta, mas acredito que brevemente entrará em pauta. E as casas lotéricas podem deixar de receber pagamento de contas de energia a partir do mês de julho em todo o estado. O tema foi debatido hoje pela tarde, também na Assembleia Legislativa do Maranhão. A audiência pública serviu como uma espécie de mediação entre as partes envolvidas. O intuito da Assembleia Legislativa é fazer com que o convênio da Caixa com a Semar permaneça valendo e que os consumidores continuem pagando as contas de energia nas lotéricas. A Caixa, pelo que nós estamos entendendo aqui, quer agora, junto à Semar, fazer um reajuste acima daquilo previsto contratualmente, inviabilizando inclusive este contrato da Companhia de Energia para com a Caixa Econômica. A Semar estima um quantitativo de 2,5 milhões de consumidores no estado. Desse total, em torno de 1,5 milhão, mais da metade, efetuam o pagamento das cobranças energéticas nas loterias. A Caixa chegou a rescindir o contrato que mantinha junto à Semar. Hoje, as contas de energia ainda estão sendo pagas nas casas lotéricas por força de uma liminar judicial, que garante que este serviço seja concedido aos consumidores pelo menos até o dia 13 de julho. É um contrato que é mantido com a concessionária para a arrecadação das faturas de energia dos consumidores do nosso estado. Então a Caixa ela notificou a Semar, realizou a rescisão de maneira unilateral e a Semar acionou a Justiça Federal e nela, através dela, obteve uma decisão judicial para manter esse vínculo, ou seja, para que as casas lotéricas permaneçam arrecadando as contas da Semar. Além dos transtornos à população, a indisponibilidade deste serviço causará sérios prejuízos às mais de 300 lotéricas, afetando diretamente os cerca de 1.500 funcionários desses estabelecimentos. Importante que isso se mantenha, né? A população está se mobilizando junto à Assembleia para que esse contrato seja mantido, né? E o que a gente espera é que isso ocorra o mais breve possível. Com o feriado de São Pedro, o centro comercial na capital estará de portas fechadas nesta sexta-feira. As lojas e estabelecimentos dos shopping centers funcionarão de 2 horas da tarde até as 8 da noite. Os supermercados e farmácias considerados como atividades essenciais funcionarão em horário livre. Já as agências bancárias não abrirão as portas.
E no bairro Madre Deus, próximo à Capela de São Pedro, as fiscalizações do trânsito foram intensificadas devido ao festejo do santo. E é para lá que a gente vai falar ao vivo com a repórter Carla Priscila para saber a movimentação do local. Boa noite, Carla. Boa noite, Laís. Boa noite a todos. Olha, aqui por enquanto o trânsito flui normalmente. Os agentes da SMTT estarão durante toda a noite de hoje disciplinando o trânsito para maior segurança dos brincantes. Mas amanhã, 3 pontos da capital irão sofrer alterações por conta do festejo de São Matal, que será no dia 30. No momento, está sendo realizada uma missa que antecede as homenagens ao santo padroeiro dos pescadores. Aqui, o Largo de São Pedro ainda está tranquilo, mas a expectativa dos organizadores é que mais de 50 grupos de Bumba Meu Boi e milhares de fiéis venham prestar suas homenagens e pedir proteção ao santo. A procissão marítima está marcada para amanhã às 6 da manhã desta sexta-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla, pelas informações. E a seguir, Sampaio Corrêa e ABC definem segunda vaga para o final da Copa do Nordeste com transmissão pela TV Difusora. No velório do ex-apresentador do Bandeira 2, Jânio Arley, amigos e familiares prestam as últimas homenagens ao radialista, consagrado como um dos pioneiros no jornalismo policial do Maranhão. O silêncio durante o velório de Jânio refletia a surpresa pela perda que veio de repente. Foi um choque muito grande, uma perda muito grande para todo nós da imprensa, né? Segundo familiares, a saúde do jornalista já estava debilitada há algum tempo. Jânio sofreu 2 paradas cardíacas na manhã de ontem. Chegou a ser socorrido e encaminhado ao socorrinho do Quatraque, mas não resistiu. O Jânio fumava bastante. Esse infarto dele, consequência do cigarro, entendeu? Consequência do cigarro. Mas ele estava se cuidando, entendeu? Já tinha parado de fumar. Mas aí, sabe o que é o cigarro? Tá aí o resultado, né? Jânio Arley de Souza Cavalcante tinha 56 anos e começou sua carreira no jornalismo em Imperatriz, na região tocantina. Ele passou por diversas emissoras, mas foi aqui, na TV Difusora, exatamente neste estúdio, que Jânio se consagrou como um dos maiores nomes do jornalismo policial maranhense. Pioneiro no segmento, no comando do programa Bandeira 2, ele alcançou uma das maiores audiências da história do estado. Tanto é que chegou um ponto que tinha tanto comercial que as pessoas reclamavam. Tem muito comercial, porque todo mundo queria botar no horário que é o horário mais visto, né, na TV, naquele momento, com a notícia que se mostrava. E ele veio evoluindo, né? A notícia policial teve um momento que foi bem escancarado, né? Eram cenas muito pesadas, aí foi se aliviando. E foi assim, um Jânio Arley daquele momento, foi o Jânio do sucesso, que sempre usava de olho em você, né? Para quem conheceu Jânio em ação e acabou se tornando amigo do jornalista, fica a certeza do legado que ele deixou. É triste, mas Jesus vai conduzi-la para a eternidade, mas ficou um legado na comunicação, na matéria de fazer polícia no Nordeste. O enterro do radialista Jânio Arley está marcado para esta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Memorial Pax União, na Estrada da Maioba, em Passo do Lumiar. Mais de 100 jovens participam de festival realizado pela FIFA, que acontece como parte da programação da Copa do Mundo na Rússia. Eles vieram de todas as partes do planeta. I am from France. I am from Pakistan. I'm from Sierra Leone. Eu sou do Maranhão. São 128 jovens de 32 países que participam de projetos sociais que têm o futebol como ferramenta de transformação social. Eles estão em Moscou participando de um festival realizado pela FIFA como parte da programação do Mundial na Rússia. 4 delegações brasileiras, sendo uma maranhense, também foram convidadas para fazer parte desse festival. A abertura oficial do evento foi realizada ontem à noite, com a apresentação de uma série de grupos artísticos locais. As atividades que reúnem os jovens durante quase 10 dias vão dos jogos ao intercâmbio cultural. E mesmo com tantos povos e culturas diferentes presentes nesse festival, nem mesmo a diversidade de idiomas é uma barreira para que esses jovens consigam se comunicar. E é na linguagem universal do futebol, com uma metodologia inclusiva,
que essas diferenças são jogadas para escanteio. A gente se comunica um pouco com os sinais, assim. Também tem o Google Tradutor, que eu já tentei falar por ele. A gente chegou primeiro do que as delegações, né? E aí, em 3 dias, ficamos fazendo oficinas. Essas oficinas eram para a gente aprender a fazer a metodologia dos 3 tempos, né? Que é o primeiro tempo os acordos, o segundo tempo o jogo e o terceiro tempo a avaliação. Para saber como desenvolver isso com pessoas de outras nacionalidades e que talvez não entendam a nossa língua ou que talvez só por gestos conseguem entender o que vai se passar aqui nesses 2 dias de competição. Uma experiência para a vida toda desses jovens que estão tendo a oportunidade de ir para longe, para a Rússia, conhecer esse país maravilhoso e esses outros idiomas, essas pessoas que agora estão se conhecendo através do futebol, essa língua universal, como foi dito pelo repórter Fábio Cabral. E hoje é noite de decisão da última vaga para a final da Copa do Nordeste 2018. O Sampaio Corrêa enfrenta daqui a pouco o ABC, com transmissão pela TV Difusora. Laércio Júnior conta agora os detalhes ao vivo. Boa noite, Laércio. Boa noite, Laine. Um grande abraço para você e para todos que acompanham o Jornal da Difusora. Tudo pronto. Daqui a pouco a bola vai rolar no estádio Frasqueirão, na capital potiguar, capital natal. É o caldeirão do ABC. O ABC sempre joga bem, só que vem de 4 partidas sem vitória. 2 fora de casa e 2 jogando em Natal. E vai precisar vencer para alcançar a classificação. O Sampaio Corrêa venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem o retorno do lateral Bruno Moura, que era dúvida. O Sampaio vai completo, com exceção do Bruninho, que está fora, inclusive da Série B por motivo de lesão. Deve ficar cerca de 1 mês e meio fora dos gramados, o tricolor pronto e com o que tem de melhor para encarar o ABC jogando na capital potiguar. O ABC promete ir para cima porque tem que vencer por 2 gols de diferença para alcançar a classificação no tempo normal ou no mínimo por 1-0 para forçar a decisão nas penalidades. O Bahia venceu na terça-feira, você acompanhou também ao vivo aqui na TV Difusora e hoje é o dia da torcida do ABC e do Sampaio Corrêa ficarem ligados aqui na TV Difusora acompanhando essa grande decisão. O Sampaio pode chegar à inédita final de Copa do Nordeste, o ABC tem a possibilidade também de fazer história com o apoio da sua torcida. O Maranhão inteiro vai ficar ligado na TV Difusora, todo o Maranhão, acompanhando em TV aberta, às 9h36, logo após a novela do SBT, você já tem o futebol com todos os detalhes, reportagem no campo de jogo do Frasqueirão, tudo que antecede a entrada do Sampaio Corrêa em campo, os minutos que vão marcar essa grande partida, a mais importante do Sampaio Corrêa na temporada de 2018, é um jogo que pode levar o Sampaio para a final da Copa do Nordeste. Repito, hein? Se o Sampaio Corrêa empatar, leva a classificação. Se fizer um gol, esse peso do gol ele é importante na questão do desempate da Copa do Nordeste. A equipe do ABC teria que fazer 3-1. Então o Sampaio não vai ficar lá atrás não, promete ir para cima, deve ir com tudo. Nesse momento os jogadores terminaram a preleção, já estão chegando no estádio Frasqueirão e às 9h36 você já vai ter as imagens direto do estádio, um dos mais belos da região do Nordeste do Brasil, para acompanhar essa grande decisão, hein? Até daqui a pouco, 9h36, teremos a transmissão, a bola rola 9h45, estarei ao lado do Ligeirinho com todos os detalhes da definição do último finalista da Copa do Nordeste. É com você, Laine. Obrigada, Laércio. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.